Olá pessoal, vamos para mais uma aulinha, né? Hoje a gente vai começar a iniciar o módulo de saúde pública, tá? É um módulo bastante importante, um módulo bem teórico, né? Às vezes pode até ficar um pouco assim cansativo, mas muito importante, né? Porque a saúde pública, as políticas de saúde pública, a saúde pública ela é fundamental para a nossa formação como profissional de saúde, certo? E é um tema assim sempre muito atual, tá? E principalmente para quem tem interesse em trabalhar na rede pública, de fazer concurso, porque esses tópicos de saúde pública é um dos tópicos que mais caem em prova de concurso, tá? Hoje a gente vai falar da saúde pública de uma forma geral e na próxima aula a gente vai falar da saúde pública especificamente na odontologia, tá bom? Então, o que é a saúde pública, tá? Saúde pública é o conjunto de medidas executadas pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social da população, certo? Então, é através da saúde pública que a gente consegue manter o indivíduo em estado de saúde, em equilíbrio, certo? E a saúde pública é quem trata dessas questões, certo? É quem administra essas questões e é quem elabora estratégias para que essas medidas sejam executadas pelos governos estaduais, federais, municipais, certo? Para que a gente consiga garantir o bem-estar da população. Então, em nível internacional, a saúde pública ela é coordenada pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, composta por 194 países. O órgão, né, a OMS, consiste em uma agência especializada da ONU, tá? A OMS faz parte da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que trabalha lado a lado com o governo dos países para aprimorar a prevenção e o tratamento de doenças, além de melhorar a qualidade do ambiente, do meio ambiente, do ar, da água, da comida, da alimentação, porque isso tudo precisa estar em equilíbrio para que o indivíduo ele tenha seu estado de saúde preservado, tá? Então isso aqui é de muita importância, por quê? Porque a OMS juntamente com a ONU é quem faz toda essa elaboração dessas políticas públicas de saúde para prevenir doenças, para tratar doenças, certo? E é justamente a OMS quem vai direcionar o governo, né, os governos de todos esses países que fazem parte dessa organização, para que elabore todas as questões sobre saúde pública para que a gente consiga manter uma população mais equilibrada, seu estado de saúde mais equilibrado possível. Então, além do contexto político-administrativo, a saúde pública também é o ramo da ciência que busca prevenir e tratar doenças através da análise de indicadores de saúde e sua aplicação nos campos da biologia, da epidemiologia e outros campos relacionados, né? Então, dentro da saúde pública existe várias vertentes de estudo, tá? Lembrando que todas as vertentes do estudo da saúde pública é em função da busca da saúde dos indivíduos, da sociedade, da população em geral, tá certo? Então, a saúde pública no Brasil. No Brasil, a saúde pública está prevista na Constituição Federal como um dever do Estado e como um direito social, ou seja, um direito que deve ser garantido de forma homogênea, de forma igual aos indivíduos, a fim de assegurar o exercício de direitos fundamentais. Então, gente, a saúde pública, todas as questões de saúde pública, todas as questões relacionadas à saúde, está prevista na Constituição Federal. Então, a gente tem que saber que o acesso às políticas de saúde, o acesso a tudo que é ligado à saúde está previsto na Constituição e é dever do Estado, né, do governo,
oferecer isso aos indivíduos, tá? Todo cidadão tem direito a acesso aos serviços de saúde mediante ao que está escrito na Constituição Federal. Então, com o objetivo de garantir esse direito, a Constituição Federal atribuiu à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a competência de cuidar da saúde pública. Isso significa que dentro de um sistema único, cada esfera do governo terá um órgão responsável por executar e administrar os serviços destinados à saúde local. Gente, essa administração da saúde pública ela é descentralizada, tá? Toda a esfera governamental ela tem as pessoas, os órgãos responsáveis para cuidar dessa saúde pública, né? O Ministério da Saúde, juntamente com o governo federal, as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, cada qual com seu gestor, com seu governante. Então, cada órgão, né, vai ter a sua responsabilidade perante a todas as políticas de saúde pública, certo? Tudo voltado para garantir a saúde e o bem-estar da sua população. Então, vale mencionar que a Constituição de 1988 foi a primeira a tratar a saúde como pauta política. Antes dela não havia legislação que sujeitasse o poder público a investir na saúde, tá? Então foi a partir da Constituição de 1988, né, que é a nova Constituição, que é a Constituição vigente, que as políticas de saúde foram inseridas, tá? E o Estado, ele passou a ter obrigação, certo, de elaborar políticas públicas de saúde, ok, para poder preservar a saúde da população em geral. Então, como eu já falei, repetindo, a saúde é um direito de todo cidadão, está na Constituição e é dever do governo, do Estado, do município, da União, garantir que essa lei se faça presente. Estou falando muito rápido. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o SUS, tá? Que é o Sistema Único de Saúde. O SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, com acesso universal a serviços e ações de saúde. Este está assegurado na Constituição brasileira e distingue o desenvolvimento social do Brasil atual e dignifica todos os brasileiros, tá? O SUS é o sistema que assegura, certo? Onde é que todas as leis, todas as bases de saúde pública, ela está contida no SUS. O SUS é quem administra todas essas questões, tá? E como eu já falei, né, voltando a falar, é um direito de todo cidadão ter acesso aos serviços oferecidos pelo SUS, certo? Para que haja preservação da saúde, tratamentos preventivos, tratamentos curativos, tá? Tudo isso o SUS garante a todos os cidadãos brasileiros, né? A gente sabe que na prática, né, as coisas não acontecem exatamente como deveriam acontecer, tá? A gente tem um sistema, uma saúde pública mal administrada. A gente tem um sistema único de saúde que, na teoria, realmente é um dos maiores sistemas do mundo, certo? Onde ele abrange todos os serviços de saúde que a população tem direito. Mas a gente sabe também que, na prática, ele não funciona como deveria funcionar. Todo mundo, eu tenho certeza, que sabe das dificuldades do acesso a todos os serviços que deveriam ser de obrigação do SUS, dos governos, né? Tanto federal, como municipal, como estadual, oferecer à população. A gente sabe que, na teoria, realmente funciona de maneira muito diferente da prática. Então, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, ele foi criado pela Constituição Federal de 1988
é regulamentado pela Lei 8.080/90, que é a Lei Orgânica de Saúde, que define da seguinte forma. Gente, é importante vocês saberem essa lei, viu? Isso aqui também cai muito em concurso público, tá? Que é a lei que regulamenta o SUS na Constituição brasileira. E o que é que diz, né, a Constituição sobre o SUS? É um conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. Isso aqui está entre aspas, que é exatamente o que tem na Constituição, tá bom? É o que rege o SUS. Se a gente pudesse definir como seria o funcionamento do SUS, está aqui. É importante vocês saberem disso, tá? Que são questões bastante importantes, principalmente para quem vai trabalhar em serviço público, para quem pretende prestar concurso público. Então, essa parte de saúde pública realmente ela é bastante utilizada, tanto na teoria como na prática, tá? No setor privado, para quem trabalha em consultórios particulares, em clínicas privadas, essa parte de saúde pública, a gente realmente tem uma utilização menos prática dela, tá? No entanto, é importante a gente ter esse conhecimento, independente de qual área a gente vai trabalhar, se na pública ou privada, porque isso aqui nos dá uma noção de como funciona a saúde pública no nosso país. Então, não é preciso você estar trabalhando na saúde pública para você saber a importância das políticas de saúde pública e do SUS para a população. Então, portanto, o Sistema Único de Saúde ele é formado por todas as medidas executadas direta ou indiretamente pelo Estado para melhorar a saúde pública, né? O SUS ele é financiado com os impostos do cidadão, ou seja, com recursos próprios da União, estados e municípios e de outras fontes suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no orçamento da Seguridade Social. Então, gente, eu acho que isso aqui todo mundo sabe, né? Mas é importante frisar que esses serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, ele é um direito do cidadão, até porque ele é financiado pelo dinheiro do cidadão através do pagamento dos seus impostos, tá? Esse dinheiro, um serviço do SUS, o SUS não está fazendo um favor, o governo não está fazendo um favor em prestar um serviço de saúde a qualquer cidadão, não. Todos os cidadãos brasileiros têm direito ao acesso ao sistema público de saúde, tá? Uma vez que praticamente todo o dinheiro que é gasto, que é investido ali para oferecer os serviços, advém dos impostos pagos pelo próprio cidadão. Então, como qualquer sistema, existem princípios e diretrizes, tá? Existem normas, princípios e diretrizes, e a gente vai estudar um pouquinho quais são os princípios e as diretrizes do SUS, tá? Isso aqui também, minha gente, é muito importante, muito. É outra coisa que muito presente em prova de concurso público. Então, realmente é uma coisa que vocês precisam estar sempre estudando, tá? Que é bastante importante. O Sistema Único de Saúde é regido por alguns princípios e diretrizes, que são a universalidade, a integralidade, a equidade, a regionalização e hierarquização, a descentralização, o comando único e a participação popular. Gente, esses são os princípios, as diretrizes do SUS, o que rege o SUS. Tudo que acontece no SUS tem que estar aqui dentro desses tópicos, tá? Então, sobre a universalização, que é o primeiro princípio básico do SUS, a primeira diretriz, significa o que essa universalização, tá? Significa que o acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade é um direito que deve ser garantido a todas as pessoas. Além disso, a universalização significa
que é uma obrigação do Estado, através dos seus governos, garantir e prestar os serviços de atendimento médico a toda a população. Então é isso que diz a universalização, tá? Que toda a população, todas as pessoas, todos os cidadãos, eles têm direito a todos os serviços de saúde pública, tá bom? Então a universalização é isso. Justamente diz que o Estado tem a obrigação de prestar um serviço de saúde de qualidade a toda a população. Outro princípio, outra diretriz básica do SUS, né, que rege o SUS, é a integralidade, tá? O que é que diz a integralidade, né? A gente vê a integralidade tem dois aspectos. O primeiro aspecto da integralidade fala que é necessidade de que o paciente seja visto como um todo e que receba um atendimento que leve em conta diversos aspectos. Também inclui prevenção e tratamento de doenças. Gente, isso é muito importante, a integralidade, porque é isso aqui, que o paciente seja visto como um todo, tá? O que isso quer dizer? Que o paciente, o nosso organismo, a nossa saúde, ela não é dividida em partes, certo? Para você ter um estado de saúde adequado, você tem que estar com todo o seu organismo funcionando bem, inclusive físico e mental. E tudo isso tem que ser, todos os serviços que garantam essa integralidade, esse bom funcionamento da nossa saúde geral, também está previsto no SUS, tá? Não adianta cuidar de uma parte e não cuidar de outra. Os serviços de políticas de saúde não pode só se preocupar com a parte física, certo? O indivíduo ele é visto como um todo. Então, todos os serviços têm que ser prestados, não só as doenças, os tratamentos de ordem físico, mas também os tratamentos de ordem mental, psíquico, psiquiátrico, psicológico, tá? Então, a integralidade diz, né? O primeiro aspecto da integralidade diz que o ser humano tem que ser visto como um todo e tem que ser tratado como um todo. O segundo aspecto da integralidade, ele é relativo ao trabalho conjunto de vários setores para a construção de políticas públicas que melhorem a saúde e as condições de vida dos cidadãos. Então, praticamente são dois aspectos que se complementam. Porque se a integralidade assegura que o cidadão ele tem que ser tratado como um todo, o segundo aspecto da integralidade diz que todos os trabalhos de saúde têm que trabalhar em conjunto. Todos os profissionais, todos os setores, todos os serviços de saúde prestados ao cidadão têm que trabalhar em conjunto. Vou dar um exemplo aqui, é a medicina, é a enfermagem, é a fisioterapia, é a odontologia, é a psicologia, então tudo, a nutrição, tudo tem que ser trabalhado em conjunto. Para quê? Para garantir que o cidadão que seja tratado como um todo e que seu estado de saúde seja, de uma forma geral, como um todo, bastante equilibrado. Então, seguindo os princípios, né, o próximo princípio e diretriz básica do SUS que a gente vai encontrar é a equidade, né? O que é que diz a equidade? A equidade tem o objetivo de diminuir a desigualdade entre as pessoas atendidas. Para isso, é preciso que os atendimentos sejam mais personalizados e que os pacientes sejam atendidos conforme as suas necessidades específicas. A equidade também prevê que não existam discriminações de nenhum tipo nos atendimentos, tá, gente? Então, o que é equidade, né? Equidade é a igualdade, tá? Resumindo, esse princípio e essa diretriz do SUS, elas falam que todos os cidadãos, todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, todas têm que ter acesso da mesma forma aos serviços públicos de saúde. Não pode haver discriminação de nenhuma forma. Discriminação de nenhuma forma, nem de raça, nem de orientação sexual, de nenhum tipo de forma, nem de idade, de nada. Todas as pessoas têm
tem direito a ter o mesmo acesso aos serviços públicos de saúde. Quem garante isso é a equidade. Não pode haver desigualdade. Ninguém tem mais direito do que ninguém, certo? Todas as pessoas são iguais perante a lei e todas têm o mesmo direito nos acessos aos serviços públicos de saúde. Não podendo haver nenhum tipo de discriminação nos atendimentos de saúde, tá bom? Então, nossa próxima diretriz, né, nosso próximo princípio básico do SUS é a regionalização, tá? Que diz o quê? Que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Gente, resumindo, o que é isso aqui? A regionalização diz que o SUS ele precisa ser estudado por região, como o próprio nome diz. Os mesmos problemas de saúde que a gente enfrenta aqui no Nordeste não são exatamente os mesmos que a população do Amazonas enfrenta. Não são os mesmos problemas de saúde que a população da região do Sul enfrenta. Então, existem diferenças, certo? Existem doenças que epidemiologicamente são mais presentes em certas regiões. E esses estudos, essas políticas públicas, elas precisam ser descentralizadas e precisam ser regionalizadas, tá? Não pode se tratar como o Brasil é um país muito grande, de diversidades enormes. Então, a saúde também tem que ser tratada assim, de uma forma descentralizada e por região, não tem como. Vários problemas de saúde se tornam diferentes em várias regiões, devido ao clima, devido a vários aspectos, entendeu? Então é muito importante que haja um planejamento, uma elaboração de políticas públicas de saúde por região, ok? Outro aspecto bastante importante, né, que é outra diretriz do SUS, é a hierarquização, tá? Deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que precisa-se avaliar a complexibilidade de cada problema de saúde, de cada região, tá? Alguns problemas são mais graves do que outros, merecem um maior investimento, merecem uma maior atenção, tá? No que se diz à saúde. Então, precisa-se haver uma hierarquização organizacional para se determinar a complexidade dessas patologias, dessas doenças, para ver como o investimento e como essa diversidade na gravidade, na complexidade das doenças devem ser tratadas. Não tem como você fazer o mesmo investimento em doenças graves, né, que pode levar à morte, pode levar a óbito, como doenças menos graves, que o índice de óbitos é bem menor. Então tem que se haver um estudo especializado nesse tipo, né, para que se haja realmente um investimento, um estudo maior, uma dedicação maior, principalmente nas patologias que sejam de maior gravidade. Outro aspecto, né, importante de princípios e diretrizes do SUS é a descentralização e o comando único, tá? Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva, prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Então, como eu já falei, o que é a descentralização? É que cada nível do governo seja responsável pela política pública de saúde da sua região, tá?
O Ministério da Saúde, juntamente com o governo federal, tem as suas obrigações, tem os seus planejamentos, as suas ações de saúde pública, assim como os governos estaduais, os governos municipais, junto com as suas secretarias estaduais, suas secretarias municipais de saúde, com os seus gestores. Então, isso é uma política descentralizada. Não existe um único órgão responsável por tudo da saúde pública. Não existe, tá? Essa administração, essas ações, esse planejamento de saúde pública, ele é feito de forma descentralizada, tá? Pelo governo, pelos estados, pelos municípios, através dos seus gestores, que normalmente são escolhidos pelos representantes públicos, que é escolhido pela população, né? Através do voto. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, né? Passa pelo governo federal, estadual, até o município. Ou seja, deve ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer essa função. Para que valha o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional do mando único, que é o comando único, né? Onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade, tá bom, gente? Então, aqui eu estou destrinchando mais ou menos o que eu falei no slide passado, que a responsabilidade pelas ações de saúde pública, das políticas de saúde, é de responsabilidade de cada órgão separadamente, tá? Lógico que existe uma maneira de se trabalhar alinhada, é necessário, muitas vezes com o governo federal, mas essas ações de política devem ser regionalizadas, dependendo da situação de cada estado, de cada região em particular, e os seus gestores têm autonomia para comandar essas ações de políticas públicas de saúde independentes entre si. Então, para finalizar, as diretrizes do SUS, né? Os princípios básicos, as diretrizes, o que rege o SUS, o que faz com que o SUS aconteça, é a participação popular, né? A sociedade ela deve participar no dia a dia desse sistema, de todas essas ações de políticas públicas, tá? Para isto, devem ser criados os conselhos e as conferências de saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. Gente, todo cidadão tem direito a participar desses conselhos de saúde, tá? Cada cidade que você procurar, você tem direito sim a participar. Existem conselhos, existem conferências, tá? Que a população tem direito de participar, tem direito de opinar. Essa participação popular é um direito do cidadão, certo? A Constituição nos assegura isso aqui está tudo na Constituição. A Constituição nos assegura a sociedade de participar dessas políticas, dessas ações de políticas públicas de saúde, tá? A gente tem esse direito, apesar de muita gente não saber. E principalmente a gente tem direito através do voto, né? Escolhendo os nossos governantes, escolhendo os nossos prefeitos, nossos governadores, presidentes, para que a gente possa realmente escolher pessoas que se preocupem com as políticas públicas de saúde, né? Que são ações de extrema importância. Certo? Eu acredito que a saúde, todo mundo concorda que é um dos principais eixos de um governo, né? De qualquer governo que seja, que merece uma atenção muito especial de todos os governantes, da população, da sociedade em geral, tá? E que nós como sociedade, como cidadão, precisamos saber cobrar, nos informar dos nossos direitos. Lembre-se que todos esses serviços públicos de saúde são pagos, são financiados com o dinheiro dos nossos impostos,
Então, se é o nosso dinheiro que está sendo utilizado, a gente tem todo o direito não só de ter acesso a esses serviços de saúde de forma gratuita, como a gente tem que ter acesso também ao conhecer e participar da elaboração dessas políticas públicas de saúde, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai falar das políticas de saúde pública mais direcionadas à odontologia, tá bom? Obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau.